Olá pessoal, bem-vindos ao canal Logística Simples. Então hoje, de novo, a gente vai falar sobre um tema que interessa muito aqui o pessoal do canal, que é a eletrificação do transporte. Especificamente, hoje a gente vai falar de carros elétricos, como está acelerando a adoção de carros elétricos no mundo inteiro. Então eu vou mostrar alguns slides que eu preparei para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui na minha tela. Basicamente, pessoal, tem gente na imprensa que questiona muito, né, a questão do preço das baterias e tudo mais, né? Aqui vocês veem um gráfico mostrando o preço das baterias em dólar por quilowatt-hora desde 2008 até 2021. Lembrando que a gente tem carros híbridos aí como Prius que são fabricados desde 1997, tá? Então, se a gente fosse puxar esse gráfico aqui desde de 97, por exemplo, ele iria mostrar uma curva ainda mais íngreme aqui de redução de custo. Então vocês conseguem ver aqui em valores dólares na época, né? E dólar ajustado pela inflação, né? Então aquela bateria de 2008, né? Se fosse em dólares de hoje, ela custaria mais de US$ 1.200 por quilowatt-hora de energia usável, né? Energia útil. E hoje a gente está com valores aí menores do que US$ 200 por quilowatt-hora e ano a ano as baterias estão aumentando a eficiência, diminuindo a quantidade de matérias-primas caras como lítio, cobalto nessas baterias, né? Então a gente tem, conforme vai ganhando escala, o carro elétrico e outros produtos também que usam baterias elétricas, né, como notebooks, celulares. Isso tudo vem levando a melhorar a tecnologia das baterias, né, cada vez mais rápido, né? E segundo as informações que eu vi aí na imprensa, só nos últimos 10 anos a redução de custo das baterias foi aí da ordem de 87, 88%. Então, uma redução de custo bastante grande aí no preço das baterias, né? Além disso, como eu falei, né, a produção de carros elétricos ela vem subindo, né? Aí, quase que uma curva contrária àquela curva do preço da bateria, né? Então, conforme, obviamente, o preço da bateria vai caindo, a produção e o market share dos carros elétricos vem aumentando ano a ano. E aqui uma notícia interessante, né? Eu vi a Ford fez inclusive uma propaganda de despedida do carro Fiesta, né? Que é produzido lá na Europa já há 46 anos. E agora eles vão tirar o Fiesta de linha. 2022 é o último ano do Fiesta na Europa. Eles estão parando de produzir o Fiesta para transformar a fábrica onde é feito o Fiesta, que é uma fábrica em Colônia, na Alemanha, para produzir carros elétricos. Então a Ford vai produzir uma arquitetura de carros elétricos na Europa. Me parece que essa arquitetura vai ser compartilhada entre carros compactos, SUV compacto. É uma arquitetura modular, né? Então, vários tipos diferentes de carros vão ser feitos na mesma arquitetura e a linha de produção precisa passar por uma reforma para poder se adaptar, né? Para deixar de produzir carros com motor a combustão para produzir carros elétricos. Então, por isso que o Fiesta está saindo de linha, inclusive um ano antes do que tinha sido anteriormente divulgado nos planos da Ford. Então, eles estão antecipando esses planos de transformação da produção deles de carros com motor a combustão para os carros elétricos. E para quem ainda está preocupado, né, com as questões da bateria, né,
Eu participo de muitos fóruns do setor. Eu costumava trabalhar em montadora de veículos, né? E eu estou bem conectado com as notícias da área, assim como já tem hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma logística reversa muito boa, muito engrenada das baterias automotivas, as de chumbo ácido, que são as que usam hoje nos carros com motor a combustão. Então, hoje não existe mais aquele caso que a gente tinha até a década de 80, né? De você encontrar bateria de chumbo ácido largada no terreno baldio, né? Jogada no lixão, bateria espalhada em ferro velho, esse tipo de coisa. Hoje em dia as baterias automotivas elas têm uma logística reversa muito engrenada, muito azeitada, então quase 100% das vendas são feitas à base de troca. A bateria ela volta para o processo produtivo, ela é praticamente completamente reciclada, então não se perde quase nada da bateria. O plástico é reaproveitado, o chumbo é reaproveitado, né? Me parece que só os líquidos, né, eles precisam ser tratados e descartados, mas tudo que é sólido na bateria de chumbo ácido é reciclado, volta para o processo produtivo e é usado para fazer bateria nova. Então, basicamente, uma bateria antiga, né, vira bateria nova depois. É isso que a gente chama de economia circular. A mesma coisa está sendo buscada para as baterias de lítio, né? Por serem matérias-primas, especialmente o lítio e o cobalto, serem matérias-primas relativamente raras, difíceis de extrair da natureza, tem uma cadeia de suprimentos complicada. Então você precisa reaproveitar essas matérias-primas. Segundo a lei de Lavoisier, né, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então não existe desgaste desses materiais durante o uso, durante a vida útil da bateria. Então uma bateria que leva ali, sei lá, 1 quilo de lítio, 10 anos depois, ao final da vida útil do carro, a bateria continua tendo 1 quilo de lítio. Né? Você só precisa extrair isso da bateria antiga e fazer uma bateria nova com essa matéria-prima. Né? Então, é basicamente isso que todas as empresas estão buscando para o ciclo de vida, né, das baterias elétricas automotivas, as de nova geração, né, as de lítio. Além disso, né, a gente não sabe se a melhor química de bateria para o carro elétrico é realmente a bateria de lítio. Então, estão sendo testadas várias outras composições de bateria para veículos elétricos. Então, bateria com ferro, bateria alumínio-ar, né? Então, várias outras químicas de baterias estão sendo desenvolvidas, estão sendo testadas e tem um potencial até maior de uso em carros elétricos do que a química de bateria de lítio, né? Que realmente tem uma cadeia de suprimentos um pouco complexa, né? Muito controlada pela China. O cobalto, né? As principais minas ficam na África. Existem denúncias de uso de mão de obra infantil nas minas. Então, todas as empresas vêm trabalhando na busca de composições químicas alternativas ou então da redução do uso desses materiais mais difíceis, né, para as novas gerações de baterias automotivas. E para quem fala que isso também no Brasil de vez em quando é dito, né? No horário de pico todo mundo chega em casa do trabalho, vai colocar o carro para recarregar, a gente vai ter que construir uma outra Itaipu, né? Então, basicamente, se vocês acompanharem aí as notícias do mercado,
Só o mercado de energia solar do Brasil vem crescendo uma Itaipu por ano, né? É, o mercado de energia solar e eólica na Europa atingiu recordes de produção agora, né? Que a disponibilidade do gás russo desapareceu, né? E basicamente o que está segurando as pontas na Europa, né? Agora nesse inverno, que é o período onde eles têm maior consumo de energia para o aquecimento, né? O que vem segurando as pontas são as energias renováveis. É energia eólica, é energia solar, energia das marés, né? Energia geotérmica e outras fontes de energias renováveis. Então, eu acho que cada vez mais os países vão se dar conta de que energia renovável é o futuro, energia renovável é produzida localmente, muitas vezes até com tecnologia própria. O Brasil tem empresas brasileiras que conseguem fazer aerogeradores, conseguem fazer, por exemplo, a parte eletrônica, né, o inversor de frequência para os sistemas de geração de energia solar. Então a gente tem quase que autossuficiência, né, nessa produção de energia e vários países europeus também, né? França, Alemanha, Espanha. Então estão percebendo agora que é melhor produzir energia local, com tecnologia local, né, com fontes renováveis, do que você ficar dependendo dos russos, dos árabes, né, e ficar sofrendo aí choque do petróleo, choque do gás, né, enfim. Então cada vez mais a autossuficiência energética vai ser uma busca contínua por todos os países e ainda tem muita capacidade de produção de energia renovável que está aí intocada, né? Está aí disponível no mundo inteiro, no Brasil e em outros países. Então, cada vez mais a gente vai ver essas energias renováveis com custos menores, porque estão ganhando escala de produção, né? Tem competição, hoje tem muitos fabricantes de aerogeradores, muitos fabricantes de painéis solares, muitos fabricantes de inversores de frequência, muitos fabricantes de baterias. Então, cada vez mais a gente vai ver a instalação de sistemas de produção de energia com fontes renováveis, produzindo energia e armazenando energia para atender picos de demanda, inclusive do carregamento dos carros elétricos, né? Que vão funcionar mais ou menos como funciona o nosso celular hoje, né? Você chega em casa depois de um dia de trabalho, coloca o celular para carregar. Você vai fazer a mesma coisa com o seu carro, né? Então, no dia seguinte de manhã, o carro está com a bateria cheia, você pode pegar e dirigir seu carro até 200 km, 250, né? É, na verdade, isso é muito mais do que um brasileiro, do que um americano, do que um europeu médio viaja por dia, né? Lógico, tem casos muito específicos, né? O cara que trabalha como representante comercial, o cara que trabalha em campo, né? Mas daí para essas situações tem os carros com baterias maiores, né? Tem carros híbridos com motor elétrico para carregar a bateria, enfim, você tem outras soluções. Mas para uma grande parte da população, talvez 90% da população, o carro elétrico com baterias relativamente pequenas, que dão aí até uns 200 km de alcance, eles atendem todas as situações do dia a dia, né? E você consegue se livrar da dependência dos países produtores de petróleo e gás, né? Que não são os países que têm o melhor histórico aí com direitos humanos e tudo mais, né? Então vai acabar sendo uma busca pelos países, até por motivos geopolíticos, criar essa independência em relação às fontes hoje de combustíveis fósseis. Tá legal? Era isso que eu queria falar por hoje. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.